Imagine uma sala de aula cheia de discípulos. O medo ainda estava presente, a incerteza pairava no ar e a sensação de perda pela morte de Cristo ainda pesava sobre eles. Mas, de repente, algo aconteceu. Um vento impetuoso encheu a casa, línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles e o que parecia o fim de uma história se tornou o começo de um novo tempo. Esse é o marco do Pentecoste. O dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e a igreja nasceu com poder. Mas o que realmente aconteceu ali? Foi apenas uma emoção espiritual ou uma promessa se cumprindo? O que significa, afinal, ser batizado no Espírito Santo? Antes de falarmos do batismo no Espírito Santo, precisamos entender quem é o Espírito. Ele não começa em Atos 2. Desde o princípio, ele já estava agindo. Em Gênesis 1:2 está escrito da seguinte maneira: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica usada aqui é ruá, que significa sopro, vento, fôlego de vida. Desde a criação, o Espírito aparece como aquele que dá forma, vida e movimento àquilo que Deus cria. Nos livros do Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre pessoas específicas, profetas, juízes, reis, para cumprir propósitos determinados, mas ele ainda não habitava permanentemente em ninguém. Ele vinha, capacitava e se retirava. Séculos depois, o profeta Joel anunciou uma promessa grandiosa, dizendo ele: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne", escrito em Joel 2, 28 e 29. Essa profecia se cumpriu no Novo Testamento, quando Jesus, antes de ascender aos céus, disse aos seus discípulos: "Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder", como narra Lucas 24:49. Jesus estava anunciando algo novo. O Espírito não mais viria temporariamente, mas passaria a habitar dentro do homem, trazendo poder, comunhão e santificação. Aqui começa uma das grandes discussões teológicas. A diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Do ponto de vista gramatical e teológico, muitos estudiosos pentecostais explicam que Espírito Santo no batismo é a imersão do crente na presença do poder do Espírito, algo que ocorre após o novo nascimento, após a própria conversão. Já o batismo com o Espírito Santo seria a ação do propósito santo como agente. Ele é quem nos batiza, nos mergulha, nos envolve no poder de Deus. No entanto, dentro da Bíblia, os dois termos se misturam, porque o foco não é tanto o agente, mas a experiência do revestimento espiritual. João Batista foi o primeiro a usar esta expressão ao dizer da seguinte maneira: "Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo", como cita Mateus 3:13. Enquanto essa profecia se cumpre em Atos 2, quando os discípulos são revestidos de poder e a igreja nasce cheia do Espírito, todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo. Isso é uma verdade bíblica inegociável. Paulo afirma em Romanos 8:9 da seguinte forma: "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele." Mas o batismo no Espírito Santo é algo que vai além da regeneração. É uma experiência de capacitação, de revestimento, de poder sobrenatural para testemunharmos e servirmos a Deus. Em Atos 1:8, Jesus deixa isso muito esclarecido, dizendo: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas." Ou seja, o batismo no Espírito Santo não é apenas uma emoção espiritual, é uma habilitação divina para cumprir a missão que foi nos dada: evangelizar as nações. Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a promessa se cumpre, sobrenaturalmente. Atos 2 descreve um momento em que o som do vento enche a casa. Línguas como de fogo pousam sobre cada discípulo que ali estava. Todos começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz da seguinte maneira, claramente: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem." O foco está no versículo 4 do capítulo 2. Ali começa o que chamamos de Era do Espírito Santo. Tanto é que Atos é chamado o livro do Espírito Santo. Um novo tempo em que Deus habita dentro do homem e o poder sobrenatural passa a ser uma parte da vida de Cristo dentro de cada um por meio do Espírito.
maravilhoso, você não acha? A palavra batismo, se pegarmos ela em foco, ela vem do grego de baptizo, que significa mergulhar algo, imergir, submergir completamente, não esqueça disso. Portanto, o batismo no Espírito Santo é um mergulho total na presença e no poder de Deus. Não é algo parcial, é uma imersão completa que transforma o interior e impulsiona o exterior a viver em santidade como é o seu Senhor. Esse conceito, ele é central na fé pentecostal, ou seja, o Espírito Santo não apenas habita, ele enche, empodera, revela o Cristo vivo por meio da realidade de viver igreja. Então, seguindo esse ditame, o estudo sobre o batismo no Espírito Santo, ele é profundo. E nessa primeira aula entendemos o ponto de partida, tá certo? Ele é uma promessa do Pai, uma realidade viva para o crente e um convite para vivermos nesta plenitude. No próximo módulo, nós vamos entender os seguintes tópicos. Qual é a diferença entre batismo com e batismo no Espírito Santo? O que significa evidência inicial ao falarmos em língua? As diferentes visões teológicas que existem sobre esse assunto e o que as Escrituras realmente ensinam sobre esta experiência. Diz a Bíblia Sagrada da seguinte maneira: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2,17. Essa promessa é para todos. E o nosso propósito neste curso é compreender biblicamente e espiritualmente como viver a plenitude desta promessa dentro de nós e na vida comunitária como igreja. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Peço que você veja os materiais auxiliares que estão aqui, os complementos. Não esqueça de ler a nossa bibliografia que nós indicamos para vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado por estar aqui. Fecha comigo. Eu te espero no próximo módulo. Valeu!